Hora da entrevista. Adultos são frequentemente elogiados por se defenderem e se afastarem de situações tóxicas ou insatisfatórias, mas crianças que fazem o mesmo podem ser vistas como desobedientes ou malcriadas. Um adulto que diz não tem poder. Uma criança que o faz é indisciplinada. Por isso, é valioso que pais e responsáveis ensinem crianças a estabelecer limites e identificar o que as faz sentir seguras e confortáveis. Crianças também precisam estabelecer limites. Saiba como ensiná-las. Esse é o tema da nossa conversa de hoje com a psicóloga Elorena Araújo, especialista em terapia infantil. Muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso encontro mensal aqui nas Ondas do Rádio. Bom dia, Regiane, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, conversarmos sobre um tema que realmente é tão interessante, porque temos, assim, diversas situações, diversas crianças também, e o que eu muito tenho percebido é que os pais estão realmente um pouquinho perdidos do que fazer, né? E agora, como cuidar dessa criança? E a gente para pensar, nossa, qual a idade que esse adulto tem, né? Qual é a idade que essa criança tem? Então, a gente vê como assim o adulto está perdido em cuidar, né? Então, eu vou estar conversando com você, explicando um pouquinho do porquê disso, né? Porque tudo se tem um porquê, né? Dessa situação. Então, veja, Regiane, muitas das vezes, quando a gente coloca para a criança um determinado limite, eu também estou colocando para mim uma consideração em cima daquilo que eu estou ensinando para a criança. Porque a criança é como se fosse aquele alimento cru, né? Não sabe de nada e, ao mesmo tempo, eu tenho que ensinar aquela criança, modelar aquele comportamento daquela criança ao longo da vida dela no período da infância, né? E aí, muitas das vezes, eu ensino para a criança algo e quando aquela criança, aquele algo que eu ensinei, né? A criança faz ao contrário, eu me desestabilizo emocionalmente, né? Por que eu me desestabilizo? Porque eu estou vendo que aquela criança não teve a consideração das minhas falas, do tempo que eu tive, eu contar para ela uma experiência que eu já tive, por isso que eu estou ensinando aquilo para a criança e isso me desestabiliza. Aí eu, como adulto, fico me sentindo como se fosse assim, poxa, eu não sei cuidar de você, eu não tenho mais paciência de cuidar de você, porque tudo que eu falo para ti, você faz o contrário, né? Então, ou seja, você coloca as suas emoções muito floradas nesse momento e aí a criança fica assim, poxa, você que tinha que cuidar de mim ou eu que tenho que cuidar de você, né? Então, eu deixo essa criança também um pouquinho perdida quando eu tenho essas atitudes um pouquinho diferentes. Então, é muito necessário eu entender que eu, como adulto, eu tenho que sim estabelecer todas as regras, todos os limites na vida dessa criança, porque eu estou modelando essa criança, eu estou fazendo com que essa criança, ela passe a ter experiências de vida. Então, ou seja, por que eu entro somente no modo estresse? Né? Somente no modo negativo. Não, por quê? Porque eu me desestabilizo emocionalmente. Então, nesse momento, eu tenho que dar um freio nisso e tenho que dizer, não, vou continuar modelando, porque essa criança é minha responsabilidade, né? É uma criança que está sobre mim, porque quando a gente engravida, né? Toda mulher quando tem um filho, quando está grávida ali, cresce o quê? Um amor incondicional, né? Então, ou seja, você ama desde o ventre, você fica idealizando como será o rosto, como será o corpinho e tudo mais, até essa criança nascer, né? Então, quando essa criança nasce, esse seu amor, esse seu instinto de proteção, ele aumenta, porque agora está do lado de fora, então as outras pessoas podem se aproximar. Então, com isso, eu vou estar mais ali protetora, né? E o meu amor aumenta muito mais. Só que quando eu me decepciono, eu me desestabilizo. Quando eu ensino não para a criança e a criança faz o contrário. Então, como você já fez aqui um resumo aqui dessa introdução do nosso tema de hoje, por que é importante, então, que as crianças aprendam também a estabelecer limites? Veja, como eu avisei, a criança, ela é um alimento cru, né? É algo que, assim, se eu não preparar para o futuro, né? Se eu não preparar para o amanhã, o que eu vou ter na minha vida em termos de família, né? Porque se eu não ensinar para a criança o que ela pode fazer, o que ela não pode, por exemplo, quando é na hora do almoço, por que a criança precisa comer um alimento saudável?
né? Na hora do jantar, na hora do café da manhã. Por que a gente tem que colocar alimentos saudáveis em alguns momentos na vida da criança? Por quê? Porque ela está na fase do desenvolvimento, ela precisa de nutrientes, ela precisa também entender que sentar na mesa também faz parte de um rito familiar. Cada família também tem seus momentos ali, né? Então, ou seja, tem todo um porquê da criança ali aprender determinadas regras familiares. E aí a criança, não, eu quero tomar sorvete, sendo que é meio-dia. A gente acaba nos desestabilizando como família, por quê? Porque, poxa, qual é a consideração que a criança teve? Eu preparei o alimento, eu acordei mais cedo, eu fui no mercado e aquela criança não quer comer minha comida? Entende? Então, eu me irrito com essa situação, mas ao mesmo tempo eu tenho que demonstrar para aquela criança o seguinte: olha, você quer o sorvete? Não há nada que proíba. Né? Não, nenhuma regra que diga você não pode, mas entenda que não é um alimento saudável nesse momento, porque precisamos ingerir alimentos saudáveis para depois comer a sobremesa, vamos se dizer, né? E aí, então, ou seja, eu tenho que demonstrar para essa criança o seguinte: olha, tudo bem que você quer o sorvete é seu, foi comprado para você, mas a gente vai comer o alimento saudável no momento e depois nós iremos comer a sua sobremesa sem nenhum problema. Então, assim, eu estou dizendo não tão agressivamente para essa criança, não. Eu estou dando para essa criança um limite de um alimento e um alimento necessário e uma regra que ela vai poder se alimentar com aquilo que ela gosta a partir do momento que ela também comer uma comida saudável, por exemplo, né? Então, ou seja, eu estou ensinando para a criança o que ela precisa se alimentar saudavelmente. Por quê? Para o desenvolvimento. Porque você imagina, a criança na hora do almoço come batata frita, milkshake, sorvete e vai para a escola. Né? Então, quais foram os nutrientes que essa criança recebeu nesse almoço para ir para uma escola, para aprender, para se desenvolver? Muitas das vezes não teve nutrientes ali, porque a gente sabe que não são nutrientes, né? São alimentos roubados praticamente. Então, ou seja, quando a criança tem uma boa alimentação, vai para a escola, automaticamente o seu aprendizado se torna melhor pela alimentação. Agora, o que os limites podem significar para uma criança? Podem ajudar essas crianças a se proteger de situações de perigo? Porque nós adultos, né, precisamos estabelecer limite com essa criança, vamos dizer. Mas nós precisamos ensiná-la também a elas, né, se estabelecerem limites. O que significa para elas, para a criança? Então, Regiane, como eu havia comentado um pouquinho com você, o que acontece? A criança, muitas das vezes, ela faz como conosco uns certos testes, né? Por exemplo, não, eu quero só se for o suco de laranja, suco de maracujá eu não tomo, eu só tomo só se for suco de laranja. Ou seja, ela tá ali com uma situação de birra e ao mesmo tempo impondo a vontade dela, né? A vontade dela, eu só quero se for isso, eu desejo só se for dessa maneira. E aí, eu como adulto, eu tenho que ceder para essa criança? Então, assim, qual é a minha postura diante dessa situação? Tudo bem que você gosta de suco de laranja, eu também gosto de suco de laranja, mas aqui em casa a gente não tem. Não dá para sair no mercado esse horário, eu não tenho dinheiro para comprar, né? Então, ou seja, é importante você impor ali a situação, né? Então, ou seja, a criança, ela vai sempre impor algo, porque hoje em dia as crianças, elas estão muito versáteis na questão quando elas vêm querer colocar os seus desejos, as suas vontades, mas muitas das vezes quando as crianças fazem isso, é por quê? Porque ela também está me testando como adulto, ela está verificando se eu, como adulto, vou conseguir protegê-la em algumas situações, se eu vou conseguir ensiná-la elas em algumas situações, e eu todo o tempo cedo, ela quer suco de laranja, eu faço tudo pelo esse suco de laranja. Ela quer uma camisa rosa, eu faço de tudo para a camisa rosa. Eu faço de tudo para uma bola nova e uma roupa nova, alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, eu estou colocando sempre o meu amor muito ali evidente na questão de dar tudo que a criança quer, porque eu não quero que aquela criança ache que eu sou uma mãe ruim, entende? Então, ou seja, eu estou fazendo com que esse meu amor pelaquela criança, ele seja um amor roubado, né? Porque quando a gente ama, a gente cuida da maneira mais precisa possível. Por exemplo, filho, não dá, não tem como. E a gente mantém uma postura. Mas quando a criança, não, eu quero, e eu acabo cedendo, então meu amor passa a ser roubado. Por quê? Porque eu estou demonstrando para aquela criança, se eu não der, né, ele não vai mais me amar, ele não vai mais gostar de mim. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque isso não é uma verdade, né? A criança, ela precisa ser limitada, porque muitas das vezes vai chegar numa escola. Chega na escola, vamos fazer atividade. Não, eu não vou fazer, porque eu não estou afim.
né? Ah, vamos brincar disso. Não, essa brincadeira eu não gosto mesmo, eu não vou brincar. Então, ou seja, olha como é que vai ser o comportamento dessa criança. Ela vai querer chegar lá, mandar nos coleguinhas, mandar na direção, mandar nos Fazer professores. só o que ela quer fazer, né? Fazer só o que deseja fazer. Por quê? Porque muitas das vezes é dessa maneira que é criada dentro de casa, né? E aí quando chega na escola e percebe, não, olha, aqui as regras é assim, é dessa maneira, a criança não quer mais a escola, né? Porque ali tem algo que impede dela fazer aquilo que ela sempre desejou fazer. Então é muito importante eu entender que quando eu amo uma criança, eu preciso disciplinar essa criança, eu preciso colocar limites, porque isso também vai modelar o comportamento dela. Porque essa criança vai crescer um dia, ela vai precisar ter outras vivências, ela vai se tornar um adulto. Imagina uma criança dessa sendo adulto para trabalhar em conjunto, trabalhar em um grupo, né? Como será? As relações serão bem difíceis. 9h11, estamos ao vivo aqui conversando com a psicóloga Lorena Araújo. Ela é especialista em terapia infantil e hoje estamos falando aqui por que é importante também ensinar as crianças a estabelecer limites. Nós vamos agora exatamente falar sobre isso. Como é que nós podemos ensinar as crianças a estabelecer limites, né? Elas também precisam aprender a dizer não em algumas situações. Como é que nós podemos ensiná-las? Então, veja, o que a gente pode muito fazer com as crianças são os acordos. Então, assim, o diálogo é sempre muito importante, é fundamental no seio familiar, no ambiente familiar, porque a criança ela vai entender o que ela pode fazer ou não. Por exemplo, quando a gente ensina para as nossas crianças, olha, você mora na rua tal, no número tal, no bairro tal, a criança sabe onde mora, né? Mas aí a gente tem que ensinar para a criança, olha, mas se outras pessoas, uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, te perguntar seu endereço, você não pode dizer. Por quê? Porque você não conhece essa pessoa. Você só pode dar o seu endereço para a professora na escola, por exemplo, ou alguém que seja muito próximo de você, que você já conhece. Não dê para outras pessoas, né? Então, ou seja, eu estou ensinando para a criança até que limite, até que ponto ela pode estar conversando e o que está conversando com as outras pessoas, porque as pessoas elas gostam muito de perguntar as coisas da criança. Do que você mais gosta? Você gosta do sorvete de que sabor? Qual o seu time? Né? Para justamente adentrar em conhecer aquela criança. Então, é importante a gente sempre estar ensinando aos nossos filhos que tudo que os outros perguntar, eu tenho que saber para quem que eu estou respondendo, né? É uma pessoa que eu já conheço, é um tio, é um primo, é um parente assim mais próximo, tudo bem, eu posso conversar muito tranquilo. Mas se não for, então é importante, não, eu não sei. Uma frase que eu achei super interessante esses dias e me chamou a atenção que nós devemos ensinar as nossas crianças, né, a não se protegerem somente dos estranhos, mas de situações estranhas. Às vezes as situações estranhas ou situações de perigo estão nos ambientes ali que essa criança está no dia a dia, né? E aí como a gente pode dizer, né, para elas, olha, certos toques não são, né, legais, não são aceitos, permitidos, né? Porque isso, às vezes a gente perde tempo dizendo, olha, não fale com estranho, mas às vezes essa criança, ela é desrespeitada nos ambientes ali, familiares mesmo. Sim, é verdade. Então é por isso que o corpo da criança é muito necessário. Filho, seu corpo é seu. Ninguém pode tocar no seu corpo, né? Porque o corpo é seu, tudo ali é seu. Então, ou seja, se alguém vir para querer tocar, você se afasta, você diz não, você corre, né? Exato. Você não pode aceitar, tudo bem. É meu tio, meu primo, meu alguém favorito. Não existe o favorito nesse momento. Existe que está invadindo o seu espaço. Tem uma coisa que a gente costuma fazer também. Às vezes a gente força as crianças a tomarem bênção, às vezes a gente força a criança a abraçar. Olha o tio, a tia, isso. E a gente não sabe quais são os sentimentos. Sentar no colo. E a gente não sabe os sentimentos dessa criança. Às vezes ela não quer se aproximar de alguém e tem os motivos. A gente invade também os limites da criança também. Então, é muito interessante isso, porque a criança não quer e a gente força. E o outro que quer receber esse carinho daquela criança também diz, esse menino é muito mal educado, você tem que educar essa criança direito, né? Então, ou seja, aí os pais ficam ali se sentindo acuados com a situação. Mas entenda. E se sentem os péssimos pais, né? Sim, porque, nossa, olha só como é que está se comportando na sociedade. Não, se a criança não quer, respeite o limite dessa criança. Essa criança,
ela não quer conversar naquele momento. Porque muitas das vezes, quando a criança chega num ambiente novo, com pessoas diferentes, com pessoas que a criança não tem muito contato, a criança fica meio limitada, fica meio tímida. Isso é muito normal. Até os adultos também ficam. E quando a criança vai se soltando, vai se sentindo segura naquele ambiente, a criança começa a falar com todos. Então, se a criança chegou, não quer falar, tudo bem. Em algum momento a criança vai conversar. Em algum momento a criança vai realmente, né, interagir com todos ali. Mas forçar, né, dar beijo, pedir bênção, colocar no colo, né? Hoje eu atendo crianças que já estão na adolescência, né, que é pré-adolescente para adolescência, e diz, eu odiava ir para casa de fulaninho porque toda vez que eu chegava lá, ele me colocava no colo e eu tinha que ficar ali, feito estátua no colo, né? Mas é justamente por isso, porque imagino todas as sensações ruins que essas crianças passam. Então, realmente acontece, né? Então, assim, a gente realmente tem que respeitar esse lado da criança. Se a criança não quer, tudo bem. Em algum momento a criança vai falar com a pessoa. E se a criança também, às vezes, é muito dada, já chega abraçando e tal. Filho, olha, verifica, dá um aperto de mão, dá um beijinho no rosto, sai de perto. Não precisa também ficar o tempo todo grudado com, né, com outras pessoas também. Então, ou seja, quando vai para se aproximar e também quando se aproxima demais também. Né? Tudo isso é necessário ser modelado. Porque quando a criança vai, fica ali muito próximo e tudo, ai, que bonito, é muito carinhoso. Não. Vamos ter um pouquinho de cuidado também, né? Porque isso também, às vezes, pode gerar outras situações. É claro, ensinar essa criança a ter equilíbrio também, né? Vamos lá. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, como é que os pais e educadores, né, podem ser exemplos positivos de como estabelecer e respeitar limites? Então, é muito necessário que Nós a não gente... podemos exigir algo que nós não fazemos. É, acima de tudo, né? Então, muitas das vezes, o que acontece? Ah, essa criança só quer ficar no celular. Ah, essa criança só quer dormir até mais tarde. E aí, como é que é a rotina da casa, né? Os pais vão deitar lá perto de meia-noite. Os pais chegam em casa, já ficam ali o tempo todo no celular e tudo mais. E aí, a criança fica, se ele faz, eu quero fazer, né? Então, muitas das vezes, a gente tem que compreender que quando eu coloco um limite, eu coloco uma regra dentro de casa, não é só para as crianças. É válido para todos. É para todos que convivem naquele ambiente, né? Então, as crianças querem dormir até mais tarde. Não, você tem que dormir cedo porque você. Não, então, por que a gente não deita todo mundo mais cedo, né? Por mais que eu tenha que fazer algum trabalho, alguma coisa, mas eu fui deitar, a criança me viu ir deitar também, né? E eu, em algum momento, vou me organizando para fazer também as minhas obrigações. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que demonstrar para aquela criança que tudo que a gente estabelece como regras, como os limites, a gente também consegue fazer junto. Deve respeitar. Né? Então, por exemplo, a criança quer dormir a partir de meia-noite, sendo que no outro dia tem que acordar cedo, né? Aí, quando chega no outro dia, aí não quero acordar porque ontem fui dormir tarde, né? Então, ou seja, poxa, onde é que está o limite que você colocou dentro de casa? Então, é muito necessário conversar com as crianças. Ó, vocês querem dormir a partir de meia-noite? Tudo bem. É um desejo, uma escolha de vocês. Mas amanhã, o horário de acordar é 7 da manhã. Né? Vocês vão acordar às 7 da manhã. E aí, no outro dia, às 7 da manhã, por pena, sem pena, vamos lá. Tem que acorde, porque é o horário, porque a gente tem um acordo, né? E aí as crianças vão entender que, nossa, dormir tarde realmente é difícil, porque olha só como eu estou hoje. Né? Porque quando a gente fala para a criança a sensação, ela acaba poxa, não, o pai que não quer, a mãe que não quer e deixar eu dormir até mais tarde. Não, é necessário que a criança sinta também o quanto é desconfortável ficar com sono durante o dia porque não teve uma noite... Porque não descansou bem, né? Adequada, né? Ótimo, eu quero agradecer aqui a sua participação, Lorena, é sempre um grande aprendizado aqui o nosso bate-papo mensal. Muito obrigada pela participação e até o próximo mês. Eu que agradeço a todos, né? E que, assim, as crianças, elas precisam, sim, de limites para serem uns adultos fortes, para serem uns adultos seguros no dia de amanhã. Então, não tenha medo de colocar limites. Não ache que isso é falta de amor para com o seu filho, né? Porque você, eu quero ser mais amado, então eu vou dar tudo. Não, cuidado com isso, porque isso pode se tornar algo contra você como adulto. Perfeito, obrigada pela participação, ótimo dia. Igualmente. 9h20, conversamos aqui com a psicóloga Lorena Araújo, ela é especialista em terapia infantil, mensalmente está aqui trazendo assuntos, refletindo assuntos sobre a educação dos nossos filhos e, claro, cuidando aqui da saúde mental da criançada e também trazendo orientações para os familiares e responsáveis aqui de crianças. Descontração, informação e muita música.